and parachutes, camcorder captured love, life as it was when I was born, peering out to big skies by the ocean of my mind. I cleanse my spirit as it flies, images of our lives, souvenirs. Trabalhar com o que gosta é se divertir todos os dias. Deixa eu contar aqui pra vocês uma história. Tô aqui com o pescoço torto porque eu tô mexendo na massa de empada, né? Então não pode ficar com um pouco em cima, parecendo em cima da massa, né? Eu tinha 14 anos quando peguei minha primeira turma para trabalhar. Minha primeira turma era aquela turma de colônia de férias, sabe? Eu dei aula para meninos mudos naquela época. Era instrutora, né? Não era professora, era instrutora. Dei aula para meninos mudos, que até hoje me vê na rua, me cumprimenta, a coisa mais linda. Tá um rapagão, quase 2 metros de altura. Depois eu dei aula para educação infantil, não, pré-escola, na época era pré-escola. Da pré-escola, 72 alunos na época, era voluntária. Depois que eles passaram a fazer concurso para professor em sala de aula. Vou deixar aqui meu coraçãozinho, que é outubro rosa, né? Vou deixar ele aqui. Fica aí, bonitinho. Dei aula na LBA. Isso com 14 anos eu comecei a dar aula. Mas muito antes disso, eu tinha 9 para 10 anos, quando meu pai fez um banco bem comprido para mim, e minha mãe fez uma almofada para colocar nesse banco. O que eu fazia? Eu pegava as crianças que moravam na minha rua e brincava de escolinha. Então a minha paixão por sala de aula era muito grande desde muito criança. Era uma profissão que eu não escolhi, ela me escolheu. Eu amava a sala de aula. Quando eu fiz o magistério, eu fiz com 2 objetivos. 1, ir para a sala de aula. 2, quando me aposentar, ter minha escola. Eu tinha muita vontade de ter uma escolinha. Muita. Estudei para o concurso. Passei no concurso da empresa de ônibus daqui de Brasília, chamada TCB. Passei para o concurso da X, na época não era X, era IDAB. IDAB? Era IDAB. E nada de conseguir passar para o concurso de professor. Mas naquela época tinha concurso de 6 em 6 meses. Então de 6 em 6 meses eu me inscrevia. Foram 3 anos tentando passar para a Secretaria de Educação. Tamanha minha vontade de estar em sala de aula que eu não conseguia ser aprovado o concurso. Quando eu passei em primeiro lugar. E na época eu tinha tanto título, que minha classificação foi 112, 113. Foi eu e uma outra amiga que passamos em primeiro lugar nessa época. Né? A Noemi, eu não sei onde é que anda a Noemi, fui eu e ela. Ela depois passou para Polícia Civil, parece, a Polícia Militar, uma coisa assim. Não sei nem se ela seguiu carreira de sala de aula. Mas eu segui. Meu desejo estava realizado. Com o tempo, as coisas foram mudando bastante. Com o tempo, eu cheguei a apanhar de aluno. Com o tempo, fui agredida com palavras com o pai de aluno. Com o tempo, eu tive professores, colegas meus que chegaram a me agredir também com palavras. Com o tempo, direção de escola também me decepcionou demais mesmo. Quando chegou minha época de aposentar, veio uma mudança nas leis. Caí. Trabalhei mais 5 anos. Quando chegou novamente na hora de me aposentar, já estava nessa mudança agora. Gente, eu fiquei tão apavorada, com vontade de sair de sala de aula, não estava aguentando mais, aquela falta de respeito com o professor. Eu entendo divinamente bem a situação dessa professora Vanessa Rosa. Eu entendo divinamente a situação, assim, a desilusão dela.
Eu fiquei tão apavorada, com medo de sair de sala de aula, que eu entrei em depressão. Gente, em sala de aula sempre fui professora de excelência. Quem é pai de aluno meu, que comente aí embaixo, quem era a professora Cássia? Quem era a professora Cássia? Sempre fui professora de excelência, sempre me preocupei muito com aluno. Eu cheguei a pegar turmas de aluno com desnutrição. Eu fazia em casa multimostura. Eu, minha mãe e umas colegas de cozinha da escola fazíamos multimistura na minha casa e levava para essas crianças para poder elas se alimentarem, se nutrirem. Só sei que trabalhando enquanto professora eu tive depressão pós-parto, eu tive amnésia, situação que veio agravar muito mais posteriormente. Nessa época eu perdi uma das pessoas que eu mais amei na minha vida, foi um companheiro. Mas paciência, né? Já passou. E tudo isso fruto da dedicação excessiva enquanto professora. Gente, nesse mês de outubro, mês do professor, olhe um pouco para o professor. Veja o que o professor está passando em sala de aula. Veja o que o professor está passando enquanto profissional. Nesse mês de outubro, mês do aluno, cuida do seu professor, cuida. Evita essas coisas, evita esse desagrado, essas desavenças. Adolescentes, cuida dos seus professores. Cuida. Porque sem o professor, você não chega a lugar nenhum. Nenhum. Não tem uma profissão nesse mundo que tenha chegado a ser um profissional sem passar pela mão de um professor. Principalmente pela mão de um alfabetizador. Cuida. Não faça essas coisas que estão fazendo. Não desiluda. Agora, pergunta se eu hoje quero ter uma escola. Não quero de jeito nenhum. Eu prefiro cozinhar para vender. Porque parado ninguém fica. Isso aí está fora de cogitação. Esse negócio de aposentar a pessoa só com 100 anos, isso aí não existe. Isso está fora de cogitação. A pessoa tem que se aposentar sim, ela tem que respirar. Porque aí ela fica procurando outra coisa para poder fazer. Não na obrigação de sair de casa para poder dar uma aula. Professor, é muito difícil ter um professor que não gosta do que está fazendo. Mas ele passa a não gostar devido à situação que o Estado passa a colocar para ele. Cuida do professor. Não permita que aconteça coisas desse tipo. Não permita. Falando em professor, eu lancei um vídeo em que eu estou dando um prêmio para o professor. Você que é professor, que não está em sala de aula, assista o vídeo que vai estar no final desse vídeo aqui. Assista ele e coloque "Eu sou professor". Você vai estar concorrendo a um presente do dia do professor. Não vou falar o que é. Se você é aluno, coloque lá: "Sou aluno e admiro a professora tal". Certo? Você vai estar concorrendo a um brinde para você e para o seu professor. Um brinde para você e para o seu professor. Se você é professor que está em sala de aula hoje, independente da turma que você está, se você tem mais de uma turma, você escolhe uma turma e nessa turma você vai colocar: "Sou professor, estou com a turma tal, tenho tantos alunos". Você vai estar concorrendo a um presente para você e um brinde, uma lembrancinha para todos os seus alunos. Quem sabe um bom bolo para todo mundo, né? Alguma coisinha simples, não vai ser muito caro, até porque eu não tenho muito dinheiro, né? Sou professora, aposentada. Então, dinheiro vai para casa do vizinho, aqui não tem, né? Então, assista o vídeo e coloque sua resposta. E, pelo amor de Deus, cuidem dos professores.